glorificado. Quero louvar a Deus pelo convite. Missionário Ivani, muito obrigado. Muito obrigado aos irmãos que estão participando. Hoje não vai ser diferente, irmãos. Quero trazer algo da parte de Deus. E, sem sombra de dúvidas, essa será uma das mensagens mais difíceis. Já tem alguns meses que o Senhor me entregou essa mensagem. Ele concluiu ela essa semana. E, para a glória do nome do Senhor, eu aprendi certa feita com um pregador que não existem grandes pregadores. Existem grandes mensagens inspiradas pelo Espírito Santo. Somos apenas vasos, a honra e a glória sempre seja dada ao Senhor. E eu não costumo pedir isso, mas essa mensagem está sendo gravada, vai estar sendo colocada nas minhas redes sociais. E sempre que você tiver o entendimento, a necessidade de ir até lá e compartilhar ela com alguém, vai ser de grande importância nesses tempos em que nós estamos vivendo, de pessoas com depressão, cometendo suicídios, pessoas que estão passando por um vale muito difícil emocionalmente falando. E essa mensagem vai ser um divisor de águas, irmãos, na vida de muita gente. O próprio Senhor me falou que essa vai ser uma mensagem de grande impacto no mundo espiritual. Para a glória do nome do Senhor, eu não sou psicólogo, psiquiatra, eu não sou psicanalista, eu não sou nada disso. Eu sou um vaso inspirado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo que está na minha vida vai trazer de graça, tá? Tu vai nesses homens aí, é pago, pessoas pagam consultas, nada contra a medicina, muito pelo contrário, eu louvo a Deus pela medicina, mas lá você gasta e muitas das vezes você sai até mais doente, porque a maioria desses homens, eles não querem saber, eles querem saber do dinheiro que eles vão receber de ti. Aleluia! E o Espírito Santo não, ele quer saber da tua alma, ele quer te curar, ele quer te sarar, ele quer te levar para o céu, ele quer tratar contigo de uma forma muito carinhosa e amorosa. E não adianta nada tu ter um vasto conhecimento de psiquiatria, passar anos e até posterior, tá? Mas se tu não tiver o Espírito Santo para direcionar, tá? Tu vai fazer com que muitos estão fazendo, medicando. Quantas pessoas estão indo em busca, muitas das vezes, de profissionais, repito, não tenho nada contra a área da medicina, da saúde, nada disso, tá? Mas você vai lá e muitas das vezes você vem com as receitas, passa, vai para a tarja preta e não resolve o problema. E hoje o Espírito Santo vai me usar aqui para a glória do nome dele, como um canal de bênção na tua vida, para que você venha sair curada, sarada, liberta, para a glória do nome do Senhor. Pai querido e santo, no nome de Jesus Cristo, toma primazia neste culto. Creio, Pai querido e santo, no poder da Tua palavra, o poder que cura, o poder que liberta, o poder, Pai, que transforma, que salva. Meu Jesus amado e querido, que haja cura, que haja transformação e libertação e salvação por intermédio do Evangelho que eu prego, Pai, que eu velo pela Tua palavra. Dissipa as trevas onde houver trevas, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, um avivamento. Livro de Ruth, no capítulo 1. Os irmãos que queiram acompanhar, eu vou falar aqui de duas mulheres, irmãos. Duas mulheres, por dentro da palavra de Deus, que passaram por problemas seríssimos. Lembrando, eu vou dar o exemplo de duas mulheres, mas que isso também sirva para os homens, jovens, idosas, idosos, que vão estar, através dessa mensagem, recebendo algo da parte de Deus. Livro de Ruth, no capítulo 1, diz assim, olha. Ora. O cappuccino eu posso pegar um? Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá
foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe, e ali continuaram. Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com seus 2 filhos. Eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe, e o nome de uma era Orfa, e o nome da outra era Ruth. Eles habitaram ali por cerca de 10 anos. Malom e Quilom também faleceram, e a mulher foi deixada sem seus filhos e marido. Então levantou ela com suas 2 noras, para que pusessem retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Até aqui, irmãos. Queridos, para eu começar a ministrar sobre a vida desta serva de Deus chamada Noemi, eu preciso antes, não precisa você abrir a Bíblia não, para a gente não perder tempo, falar da primeira mulher. Vou falar da primeira mulher e depois eu volto para cá novamente para te compreender aquilo aonde o Senhor quer levar essa mensagem. A primeira mulher chama-se Mical, irmão. Mical, a filha do rei Saul. Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel 6. E Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força. E Davi estava cingido com um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com brados e com som de trombeta. Olha só agora. Então Davi retornou para abençoar sua casa. E Mical, a filha de Saul, saiu para se encontrar com Davi. E disse: quão glorioso foi hoje o rei de Israel, que se descobriu hoje aos olhos das criadas dos seus servos como um dos vãos companheiros, vergonhosamente se descobre a si mesmo. Em outras traduções diz: tu descobriste como um vadio. E disse Davi a Mical: foi diante do Senhor que me escolheu diante da sua casa para me estabelecer como soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Portanto, eu quero me alegrar diante do Senhor, e ainda serei mais vil do que isso, serei humilde à minha própria vista, e das criadas às quais tu falastes, por ela serei tido como honra. Por isso Mical, a filha de Saul, não teve, olha só, por isso Mical, a filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Avivamento. Queridos, Mical, eu vou voltar um pouco para te compreender o estado psíquico dessa mulher, o estado emocional que ela estava vivendo. Todos nós sabemos que quando Davi derruba o filisteu, chamado Golias, ele passa praticamente a habitar ali no palácio. De escudeiro, logo ele foi levantado a soldado. E com o passar do tempo, a Bíblia vai dizer que Saul ficou enciumado, né? Através de uma canção, preste atenção, isso, que as mulheres estavam cantando no rio. Saul matou os milhares, Davi matou os 10 milhares. E aquela palavra foi como uma seta na mente do rei, e a partir daquele momento ele começou a ter ódio, ira de Davi. Entrou através de uma canção. Tem muitos louvores que muitas pessoas ouvem, que também faz o mesmo efeito, irmão. Se você for perceber nos nossos dias. Tem louvores que entram na mente da pessoa, louvores vingativos.
Deus vai tu vai me ver na bênção e tu vai estar lá na plateia, né? Tem até um louvor que fala sobre Penina, vai ver a Ana de carro novo, essas coisas todas. Então isso aí não vem de Deus, irmão. Então o diabo também usa a música, e foi através de uma canção que entrou uma seta na mente do rei, que já estava sem o Espírito Santo. E a partir daquele momento ele começa a perseguir Davi, ter ódio de Davi. Só que ele descobriu que Mical amava Davi. E ele teve uma estratégia. Davi já era um capitão de Saul ali. Saía para as guerras com seus homens. E ele disse que morra Davi pela espada dos homens. E pediu um dote, sem prepúcio de filisteu. Davi disse, isso é pouco. Ele saiu, voltou com 200. E casa com Mical. Depois que Davi casa com Mical, sabe o que aconteceu, queridos? Não sei o tempo, com poucos dias, o rei Saul mandou ir buscar Davi para matar ele lá na casa dele. E Mical descobriu isso e avisou Davi, e Davi fugiu. No momento que Davi fugiu, sabe o que foi que Saul fez? Pegou Mical, que era a esposa de Davi, tinha sido dada a ele, e para Saul mostrar que ele tinha cortado os laços de vez com Davi, como genro, como qualquer coisa, ele deu Mical para um outro homem, como esposa, tá? Patiel. Esse homem agora assume Mical como esposa e Davi anda foragido. E durante esse período que Davi estava fugindo de Saul, pelos desertos, pelas cavernas, Davi agora ele também se envolve com 2 mulheres, Ainoã e depois Abigail. Eram esposas de Davi, a Bíblia fala, tomou elas por esposa. Aí, sem sombra de dúvidas, queridos, isso tudo Davi fez depois que descobriu que Saul tinha feito com Mical. E consequentemente Mical também já agora sabia que Davi estava envolvido com mulheres. E a Bíblia vai falar, queridos, que agora Davi, após a morte de Saul, assume o reinado em Hebrom. E ali ele reina 7 anos e meio. Durante esse período de 7 anos e meio, o que aconteceu? Abner, o capitão do filho de Saul que ficou vivo, Isbosete, tem um problema entre eles. Tem um problema entre eles lá. E Abner diz que vai passar para o lado de Davi. E Davi diz assim mesmo, com uma condição só: manda Mical de volta. Observem algo aqui em nome de Jesus Cristo. Davi já estava há mais de 10 anos longe de Mical. Eu quero que você atente para isso aqui. Foragido de Saul nos desertos, nas cavernas, a gente não sabe o tempo, mas digamos 3 anos. Com mais 7 anos e meio lá, vai para mais de 10 anos, Davi estava distante de Mical. Quando Davi manda trazer Mical, não era porque ele estava apaixonado de amores por Mical, não é nada disso. Porque Mical era filha de rei. E ele restabelecendo essa aliança, ele ganharia força em Israel, como o quê? Novamente ser o genro do rei. Foi uma jogada política ali praticamente, entendeu? Então, perceba que o estado psíquico dessa mulher estava destruído. Primeiro, ela amava Davi, e agora o pai dá ela para outro homem. E agora ela está mais de 10 anos com outro homem, e ela é tirada. A Bíblia diz que quando Mical está voltando, Patiel, o marido dela, estava correndo atrás da carruagem, chorando. Meu Deus do céu. E Abner manda ele voltar. Essa mulher, ela acabou, através da convivência, amando também esse homem. Mais de 10 anos juntos, queridos. E agora ela estava onde? No palácio. Lá no palácio, quando Davi foi ungido rei sobre todo Israel, com a morte do irmão dela, que conspiraram contra a vida dele. Essa mulher perdeu o irmão, 4 irmãos, perdeu o pai, tá? Agora perde o esposo. Meu amigo, sabe como é o nome disso? Fundo do poço.
Psicologicamente, tu vai entender onde é que Deus quer chegar. Essa mulher estava destruída. E a Bíblia vai dizer que Davi tenta trazer agora a arca. E a primeira vez falha. Porque estavam levando a arca no carro de boi. E aí morre Uzá. Davi manda a arca para a casa de Obed-Edom. E com 3 meses, Davi descobre que Deus tinha visitado a casa de Obed-Edom. Agora Davi faz uma festividade para trazer a arca. Para onde? Para Jerusalém. E nisso que ele sai para trazer a arca para Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor, a cidade estava em festa, aguardando a chegada da arca. E agora, aqui eu quero dar um primeiro conselho, queridona, queridão, que vai estar me ouvindo essa mensagem, quem sabe mais tarde nas redes sociais. Mical estava destruída psicologicamente, tá? E o que foi que ela fez? Foi para a janela. E o primeiro conselho que eu quero dar é esse. Saia da janela. É hora de sair da janela. Tem momentos na nossa vida, eu falo janelas até virtuais, que o nosso estado psíquico está destruído, de humor, de tudo. E a pessoa insiste muitas das vezes em ir, o quê? Presta muita atenção. Mesmo destruído, mesmo quebrada, mesmo psicologicamente abalado, tentar fazer a obra de Deus de qualquer jeito, irmão. Não é assim. Como que eu vou tratar com as pessoas se eu estou doente, irmão? Que eu estou destruída, destruído. Como? Me explica. Não funciona assim a obra de Deus. Mical na janela, quero eu acreditar que ela viu passando, sabe quem? Ainoã, de mão dada com Aminon, filho de Davi. E ela pensou, ela passei eu, esposa dele, olha ali. Na janela, Mical estava vendo muita coisa que agradava a ela e que desagradava também. Quem sabe alguém passou na janela, viu Mical lá, e olha ali a frustrada. Olha ali, olha a frustrada, e ela lá na janela, irmão. Eu não sei, irmão. Eu não sei como é que estava o semblante de Mical ali naquela janela. Mas quem sabe Mical está fazendo como muita gente está fazendo, metendo uma máscara, indo para a janela, com um sorrisão, fazendo de conta que está tudo bem. Mas não está tudo bem. O coração está destruído, a mente está destruída, a alma está destruída. A pessoa está doente, mas ela quer estar na janela. E o conselho, eu repito, sai da janela, minha querida, meu querido. Aí sabe o que aconteceu? Agora vem quem andando? Abigail. Quem sabe carregando no colo o primeiro filho dela com Davi, chamado Daniel. Aí ela olhou e o ódio entrando. Sabe o que significa isso? Tem muita gente, querido, que fica nas janelas das redes sociais, destruído, destruída, e está muitas das vezes cavando vida de pessoas que cada cena que ela vê, cada foto que ela vê, cada comentário que ela vê, isso vai só destruindo cada vez mais ela. Ela não percebeu que as redes sociais têm sido uma pedra de tropeço para um monte de gente, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, que não era para estar nas redes sociais, era para até se ausentar. Daqui a pouco a gente vai aprender com Noemi, alguns conselhos. Se tu seguir os conselhos do Espírito Santo por intermédio do meu ministério, que Deus me deu essa mensagem para a glória do nome dele, tu vai melhorar psicologicamente, espiritualmente, financeiramente, tá? A tua saúde mental vai voltar e a gente vai aprender aqui com Noemi daqui a pouco. O que foi que essa mulher fez? Essa só é a introdução da mensagem. Mical agora, o que foi que ela fez, queridão? Na janela, ela começou a ver muita coisa. Ela começou a ver muita coisa. E essas coisas que ela ia vendo cada vez mais ia massacrando a alma dela. E ela pegou e fez, sabe o quê? Esperou Davi entrar. A Bíblia, acabei de ler que Davi falou assim, eu vou entrar. Davi entrou para abençoar a casa dele. Muitas das vezes, homens que não tem nada a ver com o estado psíquico das pessoas que estão ao nosso redor, a tua alegria incomoda,
O Espírito Santo estava na vida de Davi, era o melhor dia da vida dele, de alegria. Esse homem foi ungido rei sobre todo Israel. Esse homem estava trazendo a arca. Esse homem estava no ápice, dançando na presença de Deus. E muitas das vezes a gente está dançando na presença de Deus de alegria e tem gente olhando na janela com ódio da gente, com raiva. Sai da janela, pelo amor de Deus. Até a felicidade das pessoas incomoda quando você está de mau humor, quando você está mal. Mas não, ela resolveu fazer sabe o quê? Agora vou esperar ele entrar e vou falar umas coisas para ele. Quero eu acreditar que alguém até tentou falar para ela, não fala isso não, Mical. Agora tem um problema, irmão. Dar conselho para Mical é meio difícil. Ela é filha de rei, esposa de rei, ela é irmã de rei, é princesa, tem status, tiara na cabeça, boas amizades, entendeu? Sabe o que acontece normalmente com pessoas assim? É relativo, não é uma afirmativa, porque quem generaliza é tolo, eu sempre falo isso. Tem muita gente pobre que é soberbo também, irmão. Mas no caso do Mical, por ser uma rainha, uma princesa, agora rainha, né? Coração dela não recebia o quê? Conselho de ninguém. Quem sabe alguém falou, Mical, sai da janela, Mical. Mical, teu lugar não é na janela, Mical. Vai te tratar, vai buscar a face do Senhor. Mas só que dar conselho para Mical é muito difícil, irmão. Mical é empoderada, Mical é independente. Mical, muitas das vezes, ela, por ser princesa, agora rainha, esposa do rei de volta, Deus o livre, irmão, Deus o livre. É um pouco complicado, irmão. Mas só que quem trata com Mical é Deus, querido. Mical vem, afronta o homem de Deus. Tem muita Mical afrontando mulher de Deus por aí, homem de Deus. E Mical agora, sabe o que ela fez? Foi falar algumas coisas para o rei, aí o rei já nos dá um conselho. Sabe o que o rei Davi fez? Vou tentar trazer para o português bem claro. Eu não tenho culpa de Deus me separar para eu ser rei sobre a nação de Israel e não teu pai. E outra coisa, eu me humilhei, foi na presença de Deus, não foi para ninguém. E a terceira coisa, foi na presença daquelas mulheres que tu despreza, por elas eu serei elogiado. E quer saber mais de uma coisa? Fica com a tua depressão para ir, fica com a tua neura para ir, fica com o teu dia mal para ir, Mical. Ele virou de costa e foi embora fazer o quê? Abençoar a família. Agora tu acha que isso ficou por isso mesmo? Não, irmão. Davi deu as costas para Mical, deu uma resposta para ela. E sabe o que foi que ela fez, queridos? Eu tenho sem sombra de dúvida convicção no que eu vou falar. Não está na Bíblia, mas eu vou te falar conjecturando. Ela desceu para ir lá para o jantar, para o almoço. E ela foi e começou a o quê? Contaminar muita gente, irmão, ali. Porque ela estava num estado psíquico de ódio, de raiva. E ela começou, creio eu, a semear até algumas coisas ruins dentro daquele palácio ali. E sabe o que foi que aconteceu? Deus fechou a madre de Mical. Está escrito aqui. Por isso Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Tem muita Mical que não vai se submeter a um tratamento e vai morrer estéril. Irmão. Vai. Eu sei o que eu estou falando. Porque é soberbo, é soberba. Já avisei e vou avisar de novo. Sabe como é que Deus tira a soberba? Humilhando, tá? E muitas das vezes através da dor, a perda de ente querido, enfermidade, leito. Aí Deus começa a tratar por amor, irmão.
Porque tem pessoas que vai ter que passar por tratamentos para poder sair a soberba, sair a arrogância, a prepotência. Não ouve ninguém, não ouve conselho de ninguém, irmão. Até balança a cabeça, diz que está entendendo, mas é obstinado, obstinada. Não vai, irmão, fluir. Ou Deus trata, ou a madre vai morrer estéril. Sabe o que é madre estéril, irmão? É servos e servas de Deus que não frutificam no reino. Está anos na caminhada, mas nunca instruiu, nunca fez um discípulo, nunca foi um instrumento de Deus para discipular alguém, tá? Nunca. Morreu estéril, irmão. Às vezes nem os filhos morrem estéril. Até os filhos não são espirituais, os filhos são mortos, carnais. Sardes, tem nome de que vive, mas está morto. Agora a gente vai voltar para os conselhos de uma mulher, irmão, que na minha humilde opinião, Deus colocou essa mulher numa situação muito difícil e perdeu o esposo, perdeu os filhos, o estado psicológico destruído. Noemi agora resolve voltar ao descobrir que tinha pão na cidade de novo. Deus visitou a cidade. O contexto histórico do período de Noemi era justamente o período dos juízes, onde muitas das vezes Deus castigava a terra com fome, ou os próprios inimigos entravam e destruíam tudo. Permitia que os inimigos entrassem. E ali Deus volta a visitar. Sempre algum juiz era levantado, voltava-se, não com todo o coração, uma parte para o Senhor, e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, no governo daquele juiz, bradava novamente com as bênçãos na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a terra descansava por um período de ano, de tempo. Depois eles caíam de novo na apostasia e acontecia tudo de novo. Só que essa mulher descobriu que tinha pão, perdeu os dois filhos, o esposo. E quando eu estava meditando para trazer essa palavra, o Espírito Santo falou muito forte aqui comigo. Olha. Capítulo 1, versos 8. E Noemi disse às suas duas noras: Ide, cada uma de vós, retornai para a casa de sua mãe, e o Senhor vos trate com benevolência, como tratasse os mortos e a mim. A primeira coisa, o conselho de Noemi, para quem está passando um momento muito difícil da vida, é soltar. Ide, ide. Tu está num estado psíquico destruído. Tenha consciência que você não vai ser uma boa companhia para ninguém, irmão. E ela sabia disso, Noemi. E ela falou: ide, minhas filhas, ide. Eu estou doente. E se vocês estiverem comigo, provavelmente vocês vão adoecer também. Ide, minhas filhas. Solte. Vá se tratar, solte. Vá buscar Deus. Não prenda nada, não prenda ninguém. Se apegue com Jesus. Esse é um tempo de se prender com Deus. E essa mulher, quando ela fala isso, uma voltou, nós sabemos, Orfa, mas Ruth se apegou a ela. Isso chama-se um agir de Deus, uma provisão de Deus para amanhã, lá na frente. A gente sabe o que vai acontecer. Quando ela chega lá na cidade, aí, olha o estado psíquico dela. Chamaram ela assim: olha quem está ali, Noemi. Ela falou: não me chame mais de Noemi, mas sim de Mara, de amarga. Tá? O Todo-Poderoso, olha aqui, ela falou, ela sabia que a apostasia do povo gerava consequências terríveis de morte, irmão. E por duas vezes ela falou: o Todo-Poderoso me afligiu, o Todo-Poderoso pesou a mão em mim. Noemi sabia que Deus tinha feito a ferida. Oséias capítulo 6 diz: ele fere
e ele sara. Jó capítulo 5, verso 18, ele fez a ferida e ele mesmo sarará. Noemi sabia disso. Então o que foi que ela fez? Quando ela chegou na cidade, amargurada, no capítulo 2, ela tinha tudo para ir o quê? Espigar, ir para a colheita, pegar os rabiscos, essas coisas. Só que ela preferiu ficar em casa. Olha só o conselho. Primeiro, solta. Segundo, fica em casa. Existem algumas cavernas na Bíblia. E eu vou citar algumas aqui. Porque todo mundo pensa que a caverna é para a morte. É a caverna do Horebe, da depressão de Elias. Do desânimo. A caverna que Elias entrou ali, ele estava muito triste, num estado também de angústia muito grande, pedindo a própria morte, lá na caverna do Horebe. Mas existem duas cavernas que me chamam a atenção. A primeira, a caverna de Adulão, onde o próprio Deus conduziu Davi. Talvez esse seja o momento de você ir para a caverna de Adulão. Para quê? Para um fortalecimento. Foi lá na caverna de Adulão que Deus começou a dar um exército para Davi de 400 homens, mais tarde mais 200, tá? Então, a terceira caverna que eu quero falar é a caverna de Leí. Depois que Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento, sabe o que foi que aconteceu? Sansão entra na caverna, desfalecendo, e orou a Deus. E Deus abriu uma fonte de água dentro da caverna e saciou Sansão. Deus ainda abre fonte de água na caverna para saciar os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, essa hora Noemi compreendeu que se ela saísse, ela podia até mesmo, como eu já falei, ser uma pessoa muito difícil de convivência. Eu não estou falando aqui para você não ir trabalhar. O que eu quero te dar um entendimento que muitas das vezes, queridão, queridona, é bom você nem congregar nesse período, irmão. É bom você ir buscar a face do Senhor na tua casa. Eu vou te dar um exemplo aqui. Numa vez eu fui no supermercado e eu olhei o semblante da caixa amarrada, aquela cara fechada. Por falar nisso, irmão, presta muita atenção que o Espírito Santo e a palavra formoseiam o rosto. Tem gente que a gente olha para a cara dela, para a cara dele e diz, rapaz, você não é crente não, irmão, você não é serva de Deus não, uma cara amarrada, uma cara emburrada. Pode observar, irmão. Às vezes a gente olha na tela do computador, às vezes a gente olha fotos nas redes sociais, a gente passa na rua, às vezes os cristãos passam, meu irmão, sabe como é o nome disso? A ausência do Espírito Santo. Eu falo sem medo de errar, irmão. Quem está no pecado, querido, não tem o Espírito Santo. Quem vive no pecado, quem vive alimentando a carne, entristece o Espírito Santo. E quando tu entristece o Espírito Santo, consciente na palavra, isso não é mais pecado, isso é iniquidade. Tu é obstinado, tu é obstinada. E o Espírito Santo se entristece. Paulo fala, Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo. E logo em seguida ele fala, não entristeçais o Espírito Santo. Então a gente olha para o semblante e percebe algo logo diferente. Então eu estou no supermercado e a mulher estava com a cara emburrada. Eu fui na segunda cara emburrada, eu vi uma com um sorrisão. Eu disse, esse caixa aqui que eu vou ficar, meu Deus. Fiquei no caixa, quando chegou na hora dela me atender, eu falei, eu posso fazer um comentário para a senhora? Ela disse, pode, meu senhor. Eu disse assim mesmo, sabe por que eu vim até esse caixa? Porque quando eu olhei para o teu semblante, eu me senti até, assim, tipo, uma vontade de ficar até perto da senhora. E ela começou a chorar, a senhora começou a chorar no caixa. Quando ela começou a chorar, ela falou, me perdoe, eu estou chorando. É porque, meu senhor, o senhor não sabe a luta que eu estou passando aí na minha casa. E agora o Senhor falou isso, alegrou meu coração. Eu disse, é porque eu sou um pastor, um servo de Deus. E foi o Senhor que mandou eu entrar aqui nessa fila. Para falar assim,
que Deus tem um plano na tua vida. E preguei para ela ali rápido, enquanto ela estava fazendo ali aquelas coisas. Querido, o semblante, muitas das vezes, irmão, aquela mulher estava passando por lutas. E tem gente que consegue mudar o semblante passando lutas, mas tem gente que não consegue. Tem gente que passa a luta e fica com a cara cabisbaixa e prefere se isolar. Isso é bom, irmão. É até melhor. É até melhor. Tu tá destruído. É melhor do que tu botar uma máscara e ir para cegar, ir para colheita. Não vou para colheita, não. Deus colocou Ruth no lado de Noemi para espigar. E quando ela saía, no período que é da colheita, Noemi estava no joelho. Ruth estava no campo fazendo o material e Noemi estava no joelho fazendo o espiritual. Tu vai entender por quê. E logo, Deus começa a tratar com ela. Logo, ela volta. Era uma mulher, mãe de família, tinha propriedades, tinha tudo. Deus estava tratando com ela. Veio fome, veio agora, ela estava ali, dependendo dos outros. Meu irmão, é um tratamento ferrenho, irmão. Ela sabia que era Deus, só Deus podia mudar o quadro da história dela. Tem muita gente que tem dinheiro, tem propriedade, tem carro, tem avião, tem um monte de coisa. Deus começa a tratar, às vezes até na enfermidade. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra de Naamã, que tinha muito dinheiro, era general, capitão, coronel, era um monte de coisa, campeão de guerra, mas ele estava leproso. E ele foi aonde? Cair na mão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Jairo, principal da sinagoga também? Agora era um cara importantíssimo ali dentro de Cafarnaum, mas só que agora a filha adoeceu. E ele teve que ir para onde? Para os pés do Senhor. Tem coisas que Deus vai criar na vida de pobre e de rico para ir para os pés dele. Noemi tinha propriedade de terra, tinha esposa, tinha filho, tinha um monte de coisa. Só que agora, sabe o que ela estava fazendo? Dependendo de Ruth, uma moabita, que estava indo para lá para o campo, ainda estava trazendo, sabe o quê? O resto do almoço para ela comer na janta. Pensa no tratamento de Deus, meu amigo. Pensa nisso. Como é que Deus trata, irmão? Isso é muito sério. Aí sabe o que ela fez? Quando ela descobriu aonde é que ela estava espigando, ela começou já a compreender que já era um agir de Deus. Tá vendo como é bom, irmão, você muitas das vezes se retirar para buscar a face do Senhor, para receber de Deus o que? Revelações e até estratégias. Porque Deus, irmão, a sua ira dura só um momento. Está escrito na palavra de Deus que Ele é rico em misericórdia, bondade, amor. Ele trata com a mulher, Ele trata com o homem, mas só que o seu amor é infinito, inigualável, e Ele viu que Noemi agora estava ali no vale da humilhação, e só Ele podia fazer algo por ela, e ela começou a compreender tudo isso. A Noemi, deprimida, do capítulo 1, no capítulo 2, ela entra em casa, e agora no capítulo 3, redobra a tua atenção em nome de Jesus. Ela está tendo uma revelação de Deus pelo seu Espírito, e ela já está aconselhando Ruth como agir. Tu está compreendendo que tem horas que é necessário tu sair da janela e entrar no particular com Deus? Porque está cheio de gente nas redes sociais, irmão, nas igrejas, nos altares, doentes, que não estão buscando em Deus a cura, mas querem aconselhar os outros. Querem ser boca de Deus para as pessoas. Espera aí, irmão. Te trata primeiro. Passa pelo processo primeiro. Para poder receber de Deus algo. Para fluir a tua intimidade com Ele de novo. Olha que o Espírito Santo me lembra aqui. Há uns meses atrás, eu vou falar porque foi ele que mandou. Há uns meses atrás, um pastor me procurou. Veio falar comigo algo muito sério, irmão. E eu vou falar porque é um testemunho verdadeiro, irmão. E é necessário falar, justamente porque está acontecendo muito dentro das igrejas, irmão.
Esse irmão me procurou e ele estava fazendo a obra missionária aí para Bahia. E lá ele caiu na Bahia. Caiu com uma missionária lá, uma mulher. Ele volta para Belém. E quando ele volta para Belém, a mulher dele era uma serva de Deus, uma mulher de Deus, de oração. E ele trouxe algumas coisas, celular, dinheiro, e Deus revelou para ela. E ela foi e sentou para conversar com ele, e ele confessou que caiu. Ninguém engana a mulher de Deus, irmão. Ninguém engana o homem de Deus que vive na presença de Deus, irmão. Deus revela. Deus ainda revela pelo seu Espírito. Não serão enganados os que confiam no Senhor. Salmo 71. Aí ela pegou e não tratou isso, irmão. E ele, por sua vez, pediu perdão e tudo mais. Aí sabe o que aconteceu? De noite ela descia e ele estava dormindo, às vezes era quase meia-noite, 1h, ele falou para mim. E uma vez ele desceu, irmão. Quando ele desceu, ele pegou ela com um homem lá na garagem da casa dele, desse pastor. Aí esse pastor pegou e teve uma gritaria lá, uma discussão. O filho desceu: mamãe, por que você está fazendo isso com o papai? O menino já de 14 anos, eu conheço o filho deles. Sabe o que aconteceu? Se separaram, ele arrumou as coisas, foi embora. Foi morar para casa da mãe dele, só que a família dele era toda traficante no passado. Quando ele chegou lá, o diabo já tinha armado um laço, botou um tio dele com uma quantidade de droga, falou: olha, toma uma arma e faz dinheiro aí para nós. Ele foi preso. Quando ele foi preso, por não entregar o tio, ele apanhou. Com 30 dias o tio gastou um dinheiro com o advogado, soltou ele. Quando ele soltou, ele veio para cá, para esse vilarejo onde eu estou, para casa da tia dele. Eu vi ele: pastor, o pai do Senhor está morando aqui agora, estou. Conversamos e ele me contou tudo isso. E pegou meu número e viajou para a casa dos pais, numa área litorânea aqui do estado. E quando ele chegou lá, ele me ligou. E quando ele me ligou, ele falou que uma pessoa, um empresário, tinha doado para ele algumas cadeiras e uma caixa de som. Ele estava pensando em começar uma obra. E aí ele falou rápido e desligou, que ele estava no telefone que não é dele. E o Senhor falou para mim que ia ser loucura ele fazer isso. Por que eu estou contando todos esses testemunhos aqui que Deus mandou? Porque tem muita gente, irmão, que está achando que fazer a obra de Deus é assim. 2 erros colossais aí. O primeiro, tu entristeceu o Espírito Santo, irmão. Tu quebrou. Tu perdeu a tua unção. Tu vai ter que passar por um processo de cada de oleiro novamente, de humilhação, de arrependimento. Primeiro. O segundo, querido, está doente. Está cheio de doente no altar, irmão. Está cheio de gente doente nas igrejas, que está pecando, está caindo, está vivendo em fornicação, prostituição, adultério, e está indo fazer a obra como se nada tivesse acontecido. E acha que dons, vai passar um revelamento, e acha que vai pregar bonito, e acha que está tudo bem. Não está, querida. Querido, atente para isso. Você caiu, você transgrediu, você está doente, tanto espiritualmente como emocionalmente. Ele viu algo que destruiu a família, mas vai para o altar, aí vai aconselhar o quê? Doente. Quem é que tu vai aconselhar desse jeito? É hora, sabe do que, irmão? De tirar o terno. É hora de tirar o vestidão, o sapato bonitão, tá? E entrar no quarto e se humilhar, Noemi. Aprenda com Noemi. Para de fazer a obra relaxadamente. Jeremias 48:10. E essa mulher, sabe o que ela fez no capítulo 3?
chamou Ruth e falou: Ruth, eu vou te dar um conselho. Olha só, sabe como é o nome disso? O Espírito Santo voltou a fluir na vida dela novamente, trabalhando em favor da casa dela. Qual é o conselho? Lava-te, troca tuas vestes, te unge, vai até a eira, fica observando onde Boaz vai se deitar e se deita aos pés dele. Sabe o que ela fez? Ruth ouviu o conselho de uma mulher de Deus. É isso que está faltando hoje, missionária Ivani. Tem muita Ruth por aí, irmão, que não ouve conselhos de homens de Deus e de mulher de Deus. Sabe por que deu certo? Porque ela foi humilde. E só ouve quem é humilde, irmão. A gente está falando, irmãos, para a honra e glória do Senhor. A minha vida é separada por Deus. Não fui eu que escolhi. Deus me tirou de um monte de coisa. Tirou-me do trabalho, tirou-me de dentro da minha casa, irmão. Me quebrou para a obra dele. É até difícil de entrar em detalhe, de falar. Mas a minha vida, para a honra e glória do Senhor, tem fluído o meu ministério. Deus tem me feito promessas e eu me agarrei nelas. Eu tenho sim, para a glória do Senhor, me santificado, buscado a face. Sou falho, sou pecador, tenho minhas falhas, mas é rápido que acende o quê? O arrependimento, a tristeza. Eu vou me humilhar e Deus restaura a minha força, meu entendimento, e começa a fluir novamente no meu ministério, e eu recebo coisas de Deus, maravilhosas revelações, o fluir das mensagens, de tudo isso faz parte, unções, dons espirituais, promessas. E aí, às vezes, a pessoa, ela prefere ouvir os carnais sem o Espírito Santo. Por que será, pastor Wellington? É porque, quando tu é direcionado pelo Espírito Santo, as coisas de Deus são finas. Tu pensa que é fácil tomar todo dia a sua cruz e negar a si mesmo? Pensa que é fácil ter as vestes lavadas, ser irrepreensível, viver direcionada pelo Espírito Santo? Não é, irmão. Então o carnal que vive na carne, para ele, pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito, não está nem vendo, irmão. Abre culto de qualquer horário, anda de qualquer jeito, casa de escada quantas vezes tu quiser. Mais fácil tu ouvir um cara carnal que não tem o Espírito Santo do que uma mulher de Deus e um homem de Deus que tem o Espírito Santo para te direcionar. É mais fácil tu ouvir um carnal do que o espiritual, porque o espiritual não vai tocar nos teus pecadinhos de estimação. O carnal não vai te abrir o entendimento que tu está indo para o inferno. Dentro da igreja tem nome de que vive, mas está morta, está morto. O carnal não está nem aí. Tu já está há anos, muitas das vezes, andando com pessoas carnais que tu nunca ouviu uma mensagem dessa que o pastor Wellington prega aqui. Por quê? Tu já está acostumado com a canção dos tolos, com água suja, de um monte de gente que não tem o Espírito Santo, que está nas redes sociais, pagando de teólogo, pagando de mestre, pagando de doutor, até de profeta, mas não tem o Espírito Santo porque não leva uma vida irrepreensível. Numa hora está gritando glória, na outra hora está gritando gol. É, irmão, tu vê todo desconcertado, tu encontra na rua, meu irmão, até onde eu sei, serva de Deus e servo de Deus precisa andar, sim, na santidade do corpo. E hoje ninguém prega mais isso, irmão. É uma cambada de sem vergonha aí, até sem camisa na praia. Pastores que eu já vi. E o cara é tão cara de pau, que ele bota no status dele, nas redes sociais, como se fosse a coisa mais natural. Tá morto espiritualmente. Então é mais fácil tu ouvir um conselho de um bebedor de cachaça, de vinho, de cerveja. Por quê? Tá no mundo, não tá nem aí, irmão. Agora, quando um homem de Deus e uma mulher de Deus que se santifica, que busca a face de Deus, que tem o Espírito Santo, vai te aconselhar, tu vai achar que é um fardo. Sabe por quê? Tu precisa nascer de novo da água do Espírito, porque tu é carnal. Muitas das vezes você é carnal
E é melhor ouvir quem? O cachaceiro batedor de falta, o torcedor fanático. Por quê? Meu irmão, é muito mais fácil. Só que a mulher foi e ouviu o conselho da sogra, que estava no espírito, e fez direitinho como ela falou. E quando ela voltou, ela tinha tanta convicção que ela falou: agora descansa teu coração, que esse homem vai trabalhar em favor disso. Meu Deus do céu, olha só a convicção de que? De resposta de Deus. Deus já começou a abrir o entendimento dela. Sabe, eu vou espiritualizar um pouco isso para te compreender esse capítulo 4, capítulo 3. Noemi, minha santa, meu santo, redobra a tua atenção. Noemi está desempenhando uma função aqui de Espírito Santo. Ruth está desempenhando uma função de igreja. Boaz está desempenhando uma função de Cristo. O Espírito Santo chega com a igreja e fala: te lava, troca tuas vestes, te santifica e vai para os pés do noivo. Isso é tremendo, irmão. Nós precisamos ser lavados pela palavra, santificado pela palavra. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Talvez você esteja me ouvindo hoje, que nunca aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Eu falei que essa mensagem vai falar com pessoas que estão em quadro até de depressão, pensando em tirar a própria vida. Perdas, sofreram perdas dentro da família. Quem sabe são até ateus. Essa mensagem vai chegar até você. Quem sabe tem um credo religioso, um pouco segundo o curso desse mundo, macumbeiro, feiticeiro, satanista, bruxo, eu não sei, até mesmo católico, apostólico, romano, que você nunca aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador. Eu estou trazendo algo da parte de Deus para te compreender como todas as coisas estão no controle de Deus. Tudo está no controle do Senhor. A Bíblia diz que Ele fere e Ele sara. Talvez tu esteja passando por isso, justamente porque Deus quer ter um encontro contigo. Toma o conselho dessa mulher de Deus que eu acabei de falar. Primeira coisa, entra no teu quarto, dobra teu joelho, aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, faz uma oração. Romanos capítulo 10 vai dizer: se tu confessar com teus lábios, crê com teu coração, com a boca, para testemunho daqueles que estão te ouvindo, anjos, demônios, o Senhor está à destra do Pai, e o Espírito Santo está na terra te convencendo, anjos estão ouvindo como testemunho, que você está confessando Jesus como único e suficiente Salvador. E ali você vai o quê? Confessar os seus pecados. Se sentir vontade de chorar, chore, se humilhe aos pés do Senhor. Se arrependa do que você fez, dos seus pecados. Passe por esse processo. Tente compreender que é Deus tratando muitas das vezes com aquilo que nós fazemos no nosso passado, com aquilo que nós fizemos de errado. E Deus começa a tratar, Deus começa a quebrar, e muitas das vezes Ele só consegue falar com a gente no deserto. Está escrito isso no livro de Oséias. Eu te levei para o deserto para falar ao teu coração. E às vezes Deus cria esse tipo de situação de desprezo, como Mical passou, como uma mercadoria. Ela era vista como uma mercadoria, tanto para o pai, agora para o Davi, para aquele homem que ela amava. Estava vendo ela agora como uma mera mercadoria, não mais como uma mulher, uma esposa. E ela estava dilacerada. Talvez tu esteja como Noemi, perdeu entes queridos, perdeu o pai, perdeu o esposo, o cônjuge, perdeu filhos, e está quebrado. Ouça o conselho do Espírito Santo, entre no teu quarto, busque um particular com Deus, busque uma humilhação que Deus vai se revelar para você, como Ele fez questão de se revelar para essa mulher, que outrora falava assim: eu quero ser chamada de Mara. Olha só o quadro de depressão dela, só que ela não foi para redes sociais. Dalma que estava tudo bem, botou uma máscara, botou um sorrisão no rosto. Eu sei o que eu estou falando, Tem muita gente, irmão, que faz isso. Pode até dar certo por um momento, mas vai chegar uma hora que tu vai entrar na tua casa. E quando tu passar pela porta da tua casa, eu sei que eu vivi isso no meu passado. E tu vai tirar as tuas joias,
tu vai pendurar a chave do teu carro, tu vai tirar o teu tênis importado, o teu sapato importado, botar de lado a tua bolsa caríssima, tu vai tirar o teu vestido de não sei quantos mil, tu vai fazer tudo isso e vai vir aquele vazio que tu vive uma ilusão. Tu vive uma ilusão nas redes sociais, tu vive uma ilusão nos grupos, às vezes até de oração. Paga de mulher de Deus, paga de homem de Deus, mas está num quadro de depressão. Por quê? Sem o Espírito Santo. Precisa sim, precisamos. Tanto eu falo com servo de Deus, com pessoas que estão desviadas, pessoas que nunca aceitaram Jesus. Precisamos entrar no particular. É hora de tirar as máscaras. É hora de humilhação. É hora de voltar ao primeiro amor. Como a igreja. A missionária Ivani, não posso nem narrar agora. Tá? A igreja de Éfeso, que esfriou no primeiro amor. Entendeu? Aí o que está acontecendo é isso. Essa mulher agora consegue chamar a atenção de Deus pelas atitudes dela. E Deus começa a mudar o quadro da história dela, usando ela mesma para aconselhar as pessoas. E agora a Bíblia vai dizer que esse homem resolve a situação. E quando ele resolve a situação, eles casam. E quando eles casam, ela engravida. E quem vai cuidar? Quem vai ser uma espécie de sogra e agora a mãe da criança? A Bíblia diz, ela, a depressiva. Deus mudou o quadro, trouxe alegria de volta para ela. E aqui, moralmente, dentro da sociedade onde ela estava mal, as próprias pessoas estavam testificando que Deus tinha abençoado a casa dela. E ela voltou a ter vida de novo, vida espiritual. Financeiramente, Deus mudou o quadro dela, porque ela casou com um cara rico. A nora dela casou com um homem rico e teve ela para colher a criança. Como mãe, como babá, morou ali, mudou o quadro de finanças dela, psicologicamente, moralmente, espiritualmente, só bênção, porque ela resolveu passar por esse processo que eu acabei de pregar. Ouça essa mensagem de novo, traz para a tua vida, aprenda com o Espírito Santo na vida de Noemi, pelo amor de Deus. E aí, o último, sabe quem foi? Sabe quem foi o filho dela? O filho de Ruth? Avô do rei Davi. Avô do rei Davi. Ruth entrou na genealogia de Jesus Cristo. Essa mulher que deu um passo. Para quê? Agora eu te pergunto, tu acha que Ruth colou em Noemi do nada? Não. Quando ela viu Noemi, que ela casou com o filho dele, certamente ela via Noemi orando, buscando a Deus, sacrificando ao Senhor, dando testemunho de mulher de Deus. E ela disse, rapaz, eu vou passar por lado da fé dessa senhora aí, porque ela está aí destruída, mas a fé dela está abalada, mas ela não abre a mão de glorificar o nome do Deus dela. Rapaz, eu vou voltar com ela. Fez uma aliança com ela. O teu Deus será o meu Deus. E aonde tu morrer e fores sepultada, eu também morrerei e serei sepultada. Meu Deus do céu. Olha a fé de Noemi. Olha aí os frutos de Noemi. Aquilo que eu estou falando aqui. Não morreu Noemi, pelo amor de Deus. Pare, em nome de Jesus Cristo, de ser como Mical, não deu fruto, morreu estéril. Por quê? Porque não quis passar por um processo para Deus tratar. Não quis passar por um processo. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. Eu vou para ali para me olhar para o relógio. Acabou a mensagem. 5 horas em ponto. É o Espírito Santo de Deus que está falando com você, que precisava ouvir essa mensagem, para que o nome do Senhor fosse glorificado mais uma vez, tá? Por intermédio do seu humilde servo, que tem ministrado a palavra pela misericórdia de Deus, tá? Estamos aqui, já quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, missionário Ivani, quero agradecer aos irmãos que estão participando, não tem sido fácil, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. E eu sei, irmão, que essa mensagem ministrada pelo Espírito Santo vai chegar
na vida de pessoas que estão passando quadro de depressão e precisam, sim, tomar um rumo em buscar o Senhor, e buscar a face do Deus vivo para que Ele venha transformar a história, né? E restituir até muito mais além daquilo que a pessoa perdeu, porque está escrito na palavra de Deus que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder em que em nós opera. Tá? Efésios 3:20. Qual é esse poder, pastor? Começa na fé. Começa na fé. Tá? Começa na fé. Começou na fé. Ruth teve fé. Noemi e